Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro virtual do nosso EAD de Recuperação Judicial e Falência. Conforme prometido no vídeo passado, nós agora iremos estudar, continuaremos o assunto Assembleia Geral de Credores, mas agora o nosso assunto específico vai ser justamente a deliberação da Assembleia Geral de Credores. O que ela vai deliberar? O que ela pode deliberar? Como é que ela vai deliberar? É o nosso estudo de agora, certo? Aqui no quadro eu fiz alguns desenhos, inclusive eu até vou sair agora da frente do vídeo, porque como eu conheço meus alunos, eles gostam de copiar, tirar foto, etc, tá? Então eu vou dar licença do vídeo aqui alguns segundinhos, enquanto você dá pausa aí no vídeo, para quem quiser, claro. Aí você dá pause, copia essa estruturazinha que eu fiz aqui, tá? E assim que você terminar, você vai dar o play, tá? E eu vou voltar aqui para a câmera, certo? Então, vou dar um espaçozinho aqui, dar o pause aí. Pronto, copiou, né? Já deu tempo de colocar aí no caderno. Então agora vamos lá. O que eu vou tratar aqui agora, tá? É a Assembleia Geral de Credores na recuperação judicial, tá? Porque tem a Assembleia Geral de Credores na recuperação judicial e tem na falência. Então, nesse momento, nós vamos falar da Assembleia Geral de Credores na recuperação judicial, certo? Quais são as matérias que são deliberadas na recuperação judicial, tá? Numa Assembleia Geral? Eu listei aqui, certo? Então, aqui, ó. Aprovação, rejeição e modificação do plano, constituição do comitê de credores, desistência do devedor, aprovação do gestor judicial e qualquer matéria de interesse dos credores. Isso aqui está previsto no artigo 35, inciso 1, certo? Aqui do meu lado, aqui em cima, eu coloquei o quórum. São os artigos onde estão estabelecidos quais serão os quórums. Então vocês estão vendo que existem 4 artigos que tratam de quórum, ou seja, tem 4 jeitos, 4 formas de aprovação, 4 números diferentes de algo ser aprovado. E aqui eu fiz um desenho que eu vou estruturar isso daqui, tá? Então nosso grande desafio é combinar as atribuições, né, as hipóteses de deliberação com os quórums. Porque dependendo da deliberação, o quórum muda. É um negócio que aparentemente parece ser complicado, mas não é, tá? No primeiro momento, quando você leu 35, leu 38, 41, 45, às vezes você vai ficar um pouco assustado, né? Mas nós vamos tentar aqui esclarecer isso para vocês, certo? Então vamos lá então, vamos trabalhar cada uma dessas hipóteses aqui, tá? Vamos lá. Primeira hipótese, aprovação, rejeição e modificação do plano. Que plano? Que troço é este plano? Gente, eu estou falando aqui do plano de recuperação judicial. E o que é esse plano de recuperação judicial? Quando eu ingresso com o pedido de recuperação judicial, eu falo para o juiz: devo, não nego, quero pagar, mas eu só posso pagar desse jeito aqui, ó. Lembra quando eu disse que a recuperação judicial é uma grande renegociação? Pois é, o plano de recuperação judicial é como se eu explicasse para o juiz de que forma que eu quero renegociar as minhas dívidas, né? É isso que é o plano de recuperação judicial. Eu explico: olha, eu devo tanto para o A. O A, eu proponho pagar a dívida assim, assim, assado. B, o B eu devo tanto para o B. Eu pretendo pagar essa dívida dessa forma aqui. Eu devo tanto para o C. Para o C eu pretendo pagar desse jeito. Para o D, o D está me cobrando muito juros, eu gostaria que o D retirasse os juros, que eu vou pagar só o principal. Então, nós vamos ver isso mais adiante, quais são as formas, as formas com que você pode estabelecer um plano. Então, quando o devedor pede recuperação judicial, ele tem que estabelecer um plano de pagamento. Então, que jeito que eu vou saldar as minhas dívidas? Certo? E aí o que acontece? Eu apresento esse plano para o juiz. O juiz vai lá, vai esperar lá o administrador judicial conferir a lista de devedores que eu apresentei lá no início, vai verificar se tem algum credor que ficou de fora, que pediu para entrar na lista.
E aí, quando essa lista for fechada, o juiz marca a recuperação judicial, ou marca a Assembleia Geral de Credores, e aí o pessoal se reúne, certo? E normalmente na Assembleia Geral, a primeira Assembleia Geral, isso é comum, tá? Que a primeira Assembleia Geral seja para aprovar o plano. Isso é comum, tá? E das Assembleias Gerais talvez seja a mais importante, a que vai aprovar o plano de recuperação judicial, certo? Então tá, então o juiz vai lá, marca o dia, marca a hora, marca a data, marca o local e fala lá, vocês vão reunir, vou marcar uma Assembleia Geral para vocês aprovarem ou não, né? Porque a Assembleia Geral ela pode aprovar o meu plano, ela pode rejeitar o meu plano e ela pode propor uma modificação no plano. Às vezes eu proponho pagar a dívida de um jeito e a Assembleia vai lá e fala, não, mas a gente propõe uma mudança no pagamento. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. Então a nossa primeira preocupação é, vamos aprovar, rejeitar ou modificar o plano. Qual é o quórum para votação? Vamos lá. Para a gente começar a entender isso aqui, o artigo 41 fala que lá no dia da Assembleia Geral, os credores serão divididos em 4 grandes grupos, tá? Essa divisão aqui ela é estabelecida pelo artigo 41, certo? Até tive uma aluna há algum tempo que ela trabalhava no escritório de uma administradora judicial, certo? Lembra quando eu falei num vídeo atrás aí que normalmente hoje os administradores judiciais são escritórios, são pessoas jurídicas? Pois é, ela trabalha um desse. E ela me explicou que normalmente nessas assembleias os credores é feito dessa forma aqui mesmo, é dividido os grupinhos, né? E aí o legal é que cada pessoa que está nesse grupinho aqui, ele ganha uma plaquinha, né? Sim, não, concordo, não concordo, na hora de votar, né? Para na hora o administrador judicial perceber qual é a deliberação, certo? Então, segundo o artigo 41, os credores, né, são divididos em grupinhos. De um lado vai ficar os credores que têm dívidas trabalhistas, do outro pessoal que tem dívidas que tem garantia real, aqui fica os quirografares, o pessoal que tem credores com privilégio, e de cá fica os microempresários e empresários de pequeno porte, certo? Então a divisão é essa, primeira coisa. Segunda coisa, existe um quórum geral. Existe um quórum geral. Esse quórum geral vocês vão achar no artigo 42. E ele vai dizer assim, ó, eu estou com a lei aqui e acompanha aí comigo. Considera-se aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representarem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia Geral. Até aqui é a chamada regra geral, ou seja, vai ser aprovada uma deliberação na Assembleia Geral quando a proposta obtiver mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia Geral. Ou seja, pega todo mundo aqui e é colocada algo em votação. Se mais da metade de todos os créditos aprovarem, concordarem, aquela proposta recebeu ok, está aprovada, certo? Essa é a regra geral. Só que aí, vamos continuar lendo o 42, o 42 vai falar assim, tudo bem, essa aqui é a regra geral, mas existem algumas coisas específicas aqui. Confere aí comigo. Exceto nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, nos termos da linha A, do inciso 1 do caput do artigo 35 dessa lei, a composição do comitê de credores ou forma alternativa de realização do ativo, nos termos do artigo 145 dessa lei. Ou seja, a regra geral não se aplica a 2 situações específicas. Aprovação, rejeição e modificação do plano, constituição do comitê de credores. A regra geral não se aplica aqui. Aqui a regra será específica. Certo? Então, para essas 2 situações aqui, nós não aplicaremos a regra geral, nós aplicaremos a regra específica, certo? Daí a gente conclui que, onde é que nós vamos aplicar a regra geral? Aqui,
Então vou colocar aqui, ó, 42, que é o quórum. Vou colocar aqui 42 e vou colocar aqui 42. Ou seja, para essas três situações aqui, eu aplico o quórum geral. Ou seja, desistência do devedor. O que é desistência do devedor? Eu ingresso com um plano de recuperação judicial, certo? Eu apresento o meu plano, certo? Os credores aprovam o meu plano, certo? Aí do nada eu resolvo desistir. Falo, não quero saber mais disso não. Eu desisti da recuperação judicial. Eu posso? Poder eu posso. Só que para eu desistir da minha recuperação judicial, eu tenho que ter a aprovação dos meus credores. E onde é que os meus credores vão concordar com isso ou não? Na Assembleia Geral. Qual é o quórum? Maioria dos créditos presentes. Tá? Maioria dos créditos presentes. Todo mundo aqui, ó, está presente. Como é que essa minha desistência vai ser aprovada? Junta todo mundo aqui que concorda com a minha desistência, tá? Que se os créditos somados der mais da metade, tá? A minha desistência pode ser aprovada, certo? Aprovação do gestor judicial. Quem que é o gestor judicial? Lembra quando eu disse há alguns vídeos aí que quando a empresa pede recuperação judicial, ficar constatado que ela entrou em crise econômico-financeira por culpa do dono ou dos seus administradores, que podem ter agido com desídia, com incompetência ou até mesmo com má fé, nesses casos, se o juiz perceber que essa galerinha aí que administra a empresa é a culpada pela crise dela, eles podem ser afastados. Eles são afastados, o administrador judicial então assume a empresa até que os credores indiquem a pessoa que vai realmente gerir essa empresa até o final do processo. Quem é esse cara? É o gestor judicial. O nome dessa pessoa que será o gestor judicial é aprovado numa Assembleia Geral. Qual é o quórum? Maioria dos créditos presentes no dia. Maioria dos créditos presentes no dia. Tá? E qualquer outra matéria de interesse dos credores. Pode surgirem aí algumas questões que devem ser aprovadas pelos credores, que é de interesse deles, tá? Que também são aprovados por maioria de créditos. Como é que funciona a maioria de créditos? Funciona assim, pessoal. Vamos imaginar aqui no dia lá, tem aparecido, sei lá, de um total de 100 credores, tem aparecido lá 60. Desses 60 que apareceram aqui, o total de dívida somada deles dá 1 milhão, certo? Para alguma dessas situações aqui, eu não preciso da maioria das pessoas, da maioria de credores, eu preciso da maioria de créditos. Ou seja, se 20 pessoas votarem a favor de alguma dessas situações aqui e o crédito dessas 20 pessoas somadas der 600 mil reais, a deliberação está aprovada, porque aqui o que manda não é a maioria de credores, é a maioria de crédito, tá? A maioria de crédito. Então nessas situações aqui, eu aplico a chamada regra geral. Portanto, eu vou precisar da maioria dos créditos presentes à Assembleia Geral, tá? Quem votar a favor da desistência do devedor, quem votar a favor da aprovação de uma certa pessoa como gestor judicial, quem votar numa determinada matéria lá, seja ela qual for, quem votar a favor, se essas pessoas que votaram a favor somar demais da metade dos créditos presentes, tá? Mais da metade dos créditos presentes, essa deliberação estará aprovada, correto? Até aqui tranquilo, né? Até aqui tá de boa. Bom, a regra geral eu aplico aqui, e aqui eu aplico a regra específica. Onde é que está a regra específica? Olha aqui, ó, artigo 45, Enquanto eu apago o quadro aqui, você vai abrindo o artigo 45, você de repente já vai começar a ter a lei, enquanto eu coloco aqui artigo 45 na frente desses números, dessas hipóteses aqui, certo? Eu também vou abrir aqui meu artigo 45 e nós vamos acompanhar juntos aqui, certo? Atenção!
nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, ou seja, se aprova ou não esse treco aqui e aqui também, tá? Todas as classes de credoras referentes no artigo 41, essas daqui, ó, essas daqui que eu dividi, certo? Deverão aprovar a proposta. Todas deverão aprovar a proposta. Ou seja, se uma aqui rejeitar, lascou, porque o plano não está aprovado. Então, para aprovar o plano, precisa do ok de todas elas. Todas elas precisam aprovar, tá? Para na Assembleia Geral o plano ser, por exemplo, aprovado, tá? Então, levei um plano na deliberação da Assembleia Geral, todo mundo aqui precisa dar ok, certo? Agora vamos ver como é que esse pessoal vai votar, certo? Acompanha comigo. Parágrafo 1º. Em cada uma das classes referidas nos incisos 2 e 3 do artigo 41 dessa lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total de créditos presentes na Assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. Olha no iniciozinho do artigo aí. Em cada uma das classes referidas nos incisos 2 e 3 do artigo 41. Quem são essas classes? Aqui, ó. São essas duas aqui, ó. O artigo 41, 2 e 3 são essas aqui, ó. Os credores com garantia real e os credores quirografares e com privilégio geral, especial e credores subordinados. Então, eles, tá? Eles aqui, eles vão votar da seguinte maneira: para que o plano de recuperação judicial seja aprovado nessas duas classes aqui, atenção, é preciso, vou até ficar do lado de cá, vou até trocar a cor do meu pincel. Aqui nós vamos precisar de maioria de credores mais maioria de créditos. E essa regrinha serve para cá também. Quem está dizendo isso é o 45, parágrafo 1º, não. Parágrafo 1º mesmo. É o 45, parágrafo 1º. Ele está dizendo isso. Olha, nas classes relacionadas no artigo 41, 2 e 41, 3, pode conferir aí se você quiser, a aprovação vai ser feita dessa forma: maioria de credores mais maioria de créditos. Ou seja, exemplo. Vamos pegar essa classe aqui. Total dela, que apareceu lá no dia. São um total de 50 credores que, somados, os créditos de todos eles dá 1 milhão. Certo? Para essa classe aqui aprovar, eu preciso da maioria de credores, preciso da maioria de crédito. Ou seja, eu preciso do ok de pelo menos 26 pessoas e preciso que essas 26 pessoas, que o crédito dessas 26 pessoas somadas dê mais da metade, ou seja, 500 mil, né? E 1 centavinho. Vai dar uma maioria, né? 500 mil e 1 centavo já deu maioria de 1 milhão. Então, nessa classe aqui, eu tenho que ter maioria de credores, eu tenho que ter maioria de crédito. Olha só que loucura. Maioria de credores, maioria de crédito. Ou seja, isso serve para essas duas. Quem aparecer lá no dia, tá? Quem aparecer lá no dia, eu pego a maioria dos credores, maioria do crédito. Essa regrinha serve para cá e para cá. Correto? Entendido? Ok? Vamos adiante. E essas duas aqui? Como é que elas votam? Vamos olhar o 45, parágrafo 2º. E aí é provável que a sua lei aí tenha 2 parágrafos segundo. Isso aqui foi um erro do legislador. Sabe por quê? Na verdade, o que acontece?
Isso aqui é em algumas leis, tá? A minha aqui, por exemplo, não tem esse problema. Mas alguns artigos, mas alguns códigos, algumas leis, se você, por exemplo, imprimiu a lei direto do site do Planalto, direto da internet, é provável que apareçam 2 parágrafos segundo. Você descarta o primeiro e considera o segundo, tá? Você vai descartar o primeiro parágrafo segundo e vai considerar só o segundo parágrafo segundo. Mas por que tem 2 parágrafos segundo? Porque tinha o antigo parágrafo segundo, certo? Quando foi em 2014, houve uma alteração na lei de recuperação judicial e falência e deram nova redação para esse parágrafo segundo. Só que os inteligentes lá, ao invés de tirar a versão velha do parágrafo segundo e colocar a nova, eles mantiveram a velha e colocaram a nova embaixo. Ou seja, a de cima não vale, já foi revogado, o que não é valendo é de baixo, tá? Então, o que está valendo é que provavelmente deve ter a expressão assim, alterado pela Lei Complementar 147/2014, tá? Então, é esse segundo que está valendo, certo? E o que o segundo que está valendo diz para nós? Ó, nas classes previstas nos incisos 1 e 4 do artigo 41 dessa lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor do seu crédito. Quem são as classes previstas no inciso 1 e 4 do 41? Esses daqui, ó. Esse aqui está previsto no 41.1, esse aqui está previsto no 41.4. Então, esses daqui, o que eu preciso para aprovar o plano? Maioria de credores. Só. É o que fala o 41, parágrafo 2º. Aqui eu aprovo com maioria de credores, independentemente do valor do crédito. Não tem problema não. Ó, maioria dos credores. Certo? Vou pegar esse mesmo número aqui, tá? Vai de conta que esse número aqui serve para cá, certo? São 50 credores trabalhistas que juntos, somados, dá 1 milhão, certo? 26 aprovam o plano e a somatória desses 26, sabe quanto que dá? 300 mil. Tem maioria de credores? Tem. Tem maioria de crédito? Não. Mas o 45, parágrafo 2º, fala, ó, foda-se se é, perdão pelo xingamento, né? Enfim, vamos lá. Foda-se o valor do crédito, se é maioria ou não. O que vale é o número de credores. Então, nessas duas classes aqui, para aprovar, eu preciso do número de credores, tá? Isso serve tanto para aprovação, rejeição ou modificação do plano, como constituição do comitê de credores. Então, nessas duas deliberações aqui, para eu aprovar, nessas duas classes eu tenho maioria de credores e crédito, preciso das duas cumulativamente, né? O 45, parágrafo 1º, deixa isso muito claro. Eu preciso dos dois ao mesmo tempo para aprovar. E o 45, parágrafo 2º, fala, olha, nos credores trabalhistas e microempresários e empresários de pequeno porte, só a maioria dos credores basta, ok? Eu preciso da aprovação de todo mundo aqui para que o plano de recuperação judicial seja aprovado, certo? Então é assim que é votada, assim que se dá uma Assembleia Geral, certo? Uma Assembleia Geral na recuperação judicial tem essas formas de deliberação aqui, certo? Para essas daqui, eu utilizo a regra geral, maioria dos créditos presentes. Para essas duas aqui, eu utilizo a regra do artigo 45. Nessas duas classes, maioria de credores e crédito. Nessas duas classes aqui, maioria de credores. Ok? Espero que tenha espero que eu tenha colaborado com vocês para elucidar essa Assembleia Geral aqui, tá? E eu vou também me ausentar mais alguns segundinhos aqui do vídeo, para que vocês, quem quiser copiar, né? Quem quiser dar um print aí da tela, fica à vontade, certo?
Já deu tempo, já pausou o vídeo, já anotou no caderno, já deu print, já imprimiu, então tá tudo bem, ok? Agorinha eu volto, próximo vídeo eu volto para mostrar como é que funciona isso aqui agora na falência, tá? Porque isso aqui é só para recuperação judicial. E para falência, como é que funciona? Calma que isso será o assunto do nosso próximo vídeo, ok? Então, até agorinha, até a próxima oportunidade, certinho?